Olá, pessoal, tudo bem? Bom, gente, então, em continuidade às nossas aulas, hoje nós vamos fazer mais um módulo de fatoração, que é o módulo 11, tá bom? Então, vamos lá para a aula módulo 11, páginas 19 e 20. Essa aula é sobre a fatoração do quadrado perfeito, trinômios de quadrado perfeito. Bom, nós temos que o quadrado da soma de dois números, a mais b ao quadrado, é igual ao quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. O quadrado da diferença entre dois números, a menos b ao quadrado, é igual ao quadrado do primeiro, a ao quadrado, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, b ao quadrado. Aqui vocês percebem que o sinal só vai mudar esse termozinho aqui do meio, tá? O 2ab. Então, quando é mais, fica mais aqui, e quando é menos, ficou menos aqui. O primeiro e o último termo sempre serão positivos. Quando você tem o número dentro do parênteses elevado ao quadrado e precisa desenvolver, aí faz o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Quando é ao contrário, pessoal, nós temos o trinômio desenvolvido e queremos fatorar, fatorar é voltar aqui para dentro do parênteses, aí nós vamos tirar a raiz quadrada do primeiro termo e a raiz quadrada do último termo. Então, vou fazer alguns exemplos aqui da fatoração, tá? Então, aqui no exemplo A, eu tenho 4a ao quadrado mais 4ab mais b ao quadrado. Tira a raiz quadrada do primeiro e tira a raiz quadrada do último. Raiz quadrada de 4a ao quadrado, a raiz quadrada do 4 é 2, do a ao quadrado é a. Raiz quadrada de b ao quadrado é b. O sinal do meio aqui é mais, então deixa dentro do parênteses elevado ao quadrado. Esse termo do meio a gente usa só para verificar se realmente é um quadrado perfeito. Então, quando eu faço 2 vezes 2a dá 4a, vezes b, 4ab. Então, você consegue tirar a prova, tá? Então, a fatoração desse termo é 2a mais b ao quadrado. Do mesmo modo, para esse segundo exemplo, temos 36 menos 12x mais x quadrado, tira a raiz quadrada do primeiro, a raiz quadrada do último, raiz quadrada de 36 é 6, raiz quadrada de x ao quadrado é x. O termo do meio aqui, ó, o sinal do meio é menos, então ficou 6 menos x ao quadrado. Fazendo duas vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 6, 12 vezes x, 12x, você tem lá aquele termo do meio. Certinho? Bom, vamos lá então aos exercícios propostos dessa aula, tá? Os exercícios da aula. Os primeiros exercícios são para desenvolver. Então, para desenvolver, nós vamos desenvolver o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, x mais y ao quadrado é x quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Se for menos, então eu tenho aqui quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. Então, x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. No terceiro caso, 2 menos x ao quadrado. Então, vamos fazer quadrado do primeiro, 2 ao quadrado, menos duas vezes o primeiro, que é 2, o segundo, que é x, mais o quadrado do segundo, x quadrado. Aqui, só resolvendo essa potência, essa multiplicação, vai ficar 4 menos 2 vezes 2, 4x, mais x ao quadrado. Então, 2 menos x ao quadrado é igual a 4 menos 4x mais x quadrado. Se eu tiver esse termo aqui do exercício 4, 3a menos 2b ao quadrado, vai ficar quadrado do primeiro, 3a ao quadrado. Esse aqui eu vou colocar dentro do parênteses, porque são dois termos. Menos duas vezes o primeiro, 3a, vezes o segundo, 2b, mais o quadrado do segundo, que é 2b ao quadrado. Resolvendo as potências e as multiplicações, nós vamos ter 9
A ao quadrado. 2 vezes 3, 6, vezes 2, 12. AB mais 2b ao quadrado é 4b quadrado. Então, aí eu tenho 9a ao quadrado menos 12ab mais 4b ao quadrado. Pessoal, aqui dá uma pausadinha no vídeo, né? Vocês viram a explicação. Agora façam sozinhos os exercícios aí na apostila de vocês para vocês treinarem, tá bom? Bom, depois que vocês fizerem, vamos continuar os exercícios. Os próximos são para fatorar. Então, nós vamos fatorar aqui do 5 até o 7. Fatorar é aquele caso de tirar a raiz quadrada. Então, tira a raiz quadrada do primeiro e do terceiro. M ao quadrado, a raiz quadrada é M. Raiz quadrada de 1 é 1. Fica, então, M mais 1 ao quadrado. Certo? Depois, 4y ao quadrado mais 4y mais 1. Tirou a raiz quadrada aqui, aqui. Raiz quadrada de 4y ao quadrado é 2y. A raiz quadrada de 1 é 1. O sinal do meio é mais 2y mais 1 ao quadrado. E exercício 7. Tira a raiz do primeiro, tira a raiz do segundo. 9x à quarta, a raiz vai ficar 3x quadrado. 16y ao quadrado, a raiz vai ficar 4y. O sinal do meio é menos, então aqui é menos, entre parênteses, elevado ao quadrado. Então aqui o mesmo esquema, para um pouquinho o vídeo, façam os exercícios para a gente poder continuar, tá bom? Agora, vamos fazer o exercício 8. Para o exercício 8, eu tenho que fazer o quadrado do número que está aqui, raiz de 2 mais raiz de 3, mais raiz de 2 menos raiz de 3. Para fazer o quadrado desse número, nós vamos pegar o número inteiro, né, como ele pede, e elevar ao quadrado. Então, aqui, eu vou pegar esse número todo, raiz de 2 mais raiz de 3, raiz de 2 menos raiz de 3 e elevar ao quadrado. Então, vamos fazer quadrado do primeiro. Raiz de 2 mais raiz de 3 ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Raiz de 2 menos raiz de 3. Mais quadrado do segundo. 2 mais menos raiz de 3, né, o segundo, ao quadrado. Feito isso, pessoal, aqui a gente consegue cortar o quadrado com a raiz. 2 mais raiz de 3. Aqui eu vou colocar tudo dentro de uma raiz só. Então, vai ficar 2 vezes raiz de tudo isso aqui. 2 mais raiz de 3. Vezes 2 menos raiz de 3. Mais o último, 2 menos raiz de 3. Cortou o quadrado com a raiz, fica 2 menos raiz de 3. Bom, feito isso, gente, aqui ficou esse mais raiz de 3 com esse menos raiz de 3, a gente já pode cortar, que são opostos. Então, ficou 2 mais. Esse é 2 vezes aqui, né? Esse termo que está dentro da raiz, como é mais e menos, é o produto de uma soma por uma diferença, é diferença de quadrados. Então, é só você fazer o quadrado do primeiro, 2 ao quadrado, menos o quadrado do segundo. Raiz de 3 ao quadrado. Mais o último 2 que ficou. Feito isso, tenho 2 mais esse 2. 4 mais 2 vezes... Aqui, 2 ao quadrado é 4. Raiz de 3 ao quadrado, nós vamos cortar aqui, é 3. Então, vai ficar 4 menos 3. 4 menos 3 dá 1.
e a raiz quadrada de 1 é 1. Então, o resultado final é 4 mais raiz quadrada de 1 é 1 vezes 2, 2. 4 mais 2 é igual a 6. Então, resultado final, o quadrado dessa raiz, mesmo tendo duas raízes grandes, a gente tem como resultado um número inteiro, tá? Então, o resultado final é 6. Esse aqui, pessoal, dá um pouquinho mais de trabalho. Então, é aquele mesmo esquema, tá bom? Terminou de olhar o exercício, pausa um pouquinho o vídeo e façam sozinhos. Bom, exercício 9. Aqui, gente, nós temos primeiro que fatorar esses três primeiros aqui, que é um quadrado perfeito. Fatorando esses três, eu tiro a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do segundo, do último, né? Então, tiro a raiz quadrada aqui e aqui. Fica x mais y ao quadrado. Então, raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de y ao quadrado é y. Dentro do parênteses ao quadrado. Menos 1. X mais y ao quadrado menos 1. Agora, como eu tenho esse número e esse 1, eu posso dizer que é a mesma coisa que 1 ao quadrado, porque 1 ao quadrado dá 1. Aí nós ficamos com uma diferença de quadrados. Para continuar, então, a gente fatora pela diferença de quadrados. Então, tenho quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Como que a gente fatora? Diferença de quadrados, ó, só colocando um lembrete aqui em cima. Eu tenho quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Como que você fatora? Tira os quadrados, faz o primeiro mais o segundo vezes o primeiro menos o segundo. Aí vai ficar, então, o primeiro, é tudo isso aqui, tá? X mais y. Mais o segundo, que é 1. Depois, o primeiro, x mais y, menos o segundo, que é 1. Então, o resultado final é x mais y mais 1 vezes x mais y menos 1. Então, aqui a expressão está totalmente fatorada, tá? Aqui nós fizemos a fatoração na segunda linha, mas ainda fica o menos 1 aqui fora, né? Então, aqui é uma parte da fatoração, mas a expressão totalmente fatorada é esse resultado final. X mais y mais 1, x mais y menos 1. Beleza? E agora, gente, o último, que é o exercício 10. Vamos fazer aí a simplificação da expressão, tá bom? E para simplificar essa expressão, nós temos que primeiro fatorar a parte de cima e depois fatorar a parte de baixo. A parte de cima, como tem 5 nos dois termos, vou colocar 5 em evidência. Então, para começar, 5 em evidência. Aí, 5x² dividido por 5 é x². Menos 5 dividido por 5, 1. x² menos 1. Aqui é um quadrado perfeito. Tira a raiz do primeiro, a raiz do último. Então, tirou a raiz quadrada de x. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. A raiz quadrada de 1 é 1. O termo do meio aqui, ao sinal, é menos. Então, x menos 1 ao quadrado. Esses termos ainda não são iguais, tá? Para a gente cortar. Então, nós temos que continuar a fatoração. Então, aqui é 5. Esse, pessoal, é a diferença de quadrados que nós falamos agora, né? Tem o quadrado do primeiro e o quadrado do segundo. Você tira as raízes, faz o primeiro mais o segundo, primeiro menos o segundo. Então, tirou o quadrado ali do x, fica x mais 1 vezes x menos 1. Embaixo, x menos 1 ao quadrado, quer dizer que é a mesma coisa que esse termo, repetindo duas vezes. Então, é x menos 1 vezes x menos 1. Feito isso, os termos que são idênticos em cima e embaixo, a gente pode cortar. Então, corta o x menos 1 com o x menos 1.
Sendo assim, então, o resultado final é 5 vezes x mais 1 sobre x menos 1. Aí nós temos o resultado final da expressão simplificada. Certinho, então? Bom, pessoal, então, terminando esse módulo, vocês façam os exercícios, vão tentando fazer lá os exercícios do TC, tá bom? Na semana que vem eu vou marcar uma aula ao vivo pra gente na quarta-feira. Depois eu posto lá no diário a data para vocês, para poder tirar as dúvidas, tá bom? Então, por enquanto, é só. Bons estudos. Até mais. Quarta-feira, então, a gente marca uma aula ao vivo. Por hoje é só. Tchau, tchau.